Boa noite para você que está em casa. O Pier de Negócios orgulhosamente apresenta a Semana do Varejo, o evento mais importante do segmento no Nordeste. Chamamos os nomes mais relevantes para preparar você, que tem uma loja, um varejo, comércio, que trabalha com shopping, para se preparar para o Natal, para Black Friday e, claro, para 2021. Muita gente perdida com o primeiro semestre, então a gente precisa de informação de nomes relevantes do segmento. E com sotaque nordestino, empresas que fazem a diferença na nossa região. A Semana do Varejo é uma realização da Agência Prensa, tem o apoio da REC Zero e o patrocínio exclusivo do Sebrae. O Pier de Negócios é mais que uma escola, é um ecossistema que conecta empresários e empreendedores por meio de MBAs e outros cursos que entregam habilidades essenciais para desenvolver esses negócios. Vamos conhecer um pouquinho mais do Pier no seu manifesto ao mercado. Mar calmo nunca fez bom capitão. Quando o tempo fecha lá fora, a gente tem que estar preparado. Na tempestade, nós é que precisamos ter calma para tomar a decisão. Chegou a hora de fazer o seu melhor investimento. No momento de transformação, todas as indústrias precisam se reinventar. Os melhores projetos são os que funcionam. Técnica e estética não tem que brigar. O conteúdo tem que ser entregue com dinamismo. Vamos hackear o sistema, inovar na prática, desenvolver uma habilidade a cada dia. Não dá mais para levar a internet na brincadeira. A gente precisa construir um digital de verdade, que gere resultados e relacionamentos efetivos. Cara, eu já vejo tudo em dashboard. Nós vamos aplicar BI mesmo, olhando os movimentos do mercado e tomando as melhores decisões. Internacional nos debates, na equipe, nas parcerias com as melhores universidades do mundo e nas nossas missões de experiência. It's about connecting with the outside from within. That's how we become international. Os processos têm que ser otimizados. O protagonismo dos negócios tem que ser das pessoas. Esse suporte também é fundamental para quem empreende. Encontrar as mesmas dores e saber como superá-las. A gente entende experiências. Olhar para o negócio, olhar para um evento e transformar aquilo num verdadeiro show. Seguinte, tô doido para começar a falar de experiência do cliente, qualidade percebida. Cara, a gente vai entregar muito nessas aulas. As pessoas precisam ter prazer na educação. Digital, presencial, não importa. Tem que ser leve. E para conseguir isso, a gente vai dar alma nesses projetos. Você tem noção do que uma pessoa motivada é capaz de fazer? Nós estamos preparados para ler gente, escutar as dificuldades e achar as saídas. Bora que a vida está passando. Vamos encontrar esse equilíbrio juntos. Para render mais, é preciso se cuidar. Vai ser tão dinâmico como o próprio mercado. Imagina passar por uma revolução na forma de fazer negócio e entregar a mesma educação. A gente não topa isso. A sala de aula enfileirada, a educação distante e a burocracia que ignora as pessoas, acabou. Nosso DNA é resolver problemas. Vamos reinventar a educação para entregar uma experiência única para você, para a sua carreira e para a sua empresa. Muito prazer, nós somos o Pier. O Sebrae Pernambuco trabalha para estimular o empreendedorismo e possibilitar a competitividade de empreendimentos e micro e pequenas empresas. Vamos escutar agora o recado do Sebrae. O jeito de comprar mudou. O de vender também. A forma de se relacionar com o cliente mudou. Mudou até o jeito de empreender. E você, está preparado para tanta mudança? O Sebrae ajuda os pequenos negócios a crescerem cada vez mais no mundo digital. Encurte a distância entre você e o seu cliente. Sebrae Pernambuco. Um novo jeito de fazer negócios. Quem tem a mediação e experiência de Rodrigo Braga, professor do Pier de Negócios e CEO da REC Zero Mall e Retail. Rodrigo, para cá, por favor.
Bem-vindo. Agora eu quero chamar Fábio Neto. Fábio tem mais de 18 anos de experiência no varejo, passando por superintendência, diretoria regional de marketing da maior rede de shopping center da América Latina, a BR Malls. Seu conhecimento no setor se expande para mercados internacionais, escalonando negócios e gerando parcerias consistentes em qualquer cenário. Por favor, Fábio. Bem-vindo. E agora, Cláudio Gatoni, para completar aqui a nossa mesa de debate. Diretor de Operação e Expansão da Le Biscuit. Experiência de 15 anos em grandes empresas de varejo. Responsável pelas operações de varejo, visual merchandising, equipes e novos mercados. Vem para cá, Cláudio. Esses 3 caras vão te mostrar como lucrar na época em que os consumidores gastam mais. Tá, é um ano difícil. Todo mundo está sofrendo, mas tem oportunidade. Qual a melhor forma de encontrar essa oportunidade com quem já passou por isso? Já sofreu, talvez não com pandemia, mas com mudança na tecnologia, legislação, crise econômica, necessidade de expansão, porque só a escala salvava. Então esses caras estão aqui para isso. E, Rodrigo, agora vai ser contigo que vai mediar. Podem tirar aí as máscaras, já está na distância correta todo mundo, né? Deixando claro que o evento tem todas as medidas de prevenção também do coronavírus. A gente está aqui com uma plateia especial, né, selecionada, de pessoas da área de negócios, de varejistas, pessoas que trabalham com shopping, e daqui a pouco a plateia pode participar também como você de casa. Né? A gente tem um WhatsApp que está aí na sua tela, você pode mandar mensagem. Durante o debate eu perturbo um pouquinho aqui, Rodrigo, e vou fazendo as perguntas da plateia e as perguntas de casa. Tá certo? Bom debate para todo mundo, Rodrigo. A noite é sua. Valeu, João. Obrigado. Obrigado a todo mundo que está aqui hoje no Cais do Sertão, casa linda. Eu sou um entusiasta de cultura e ver essa casa meio cheia, né? Então, todo mundo com distanciamento, é muito legal. Você que está aí de casa, cara, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo tempo que vocês estão dedicando. Depois do expediente, a gente vai ter 3 dias de muito conteúdo de primeira linha, tá? A gente está fazendo esse melhor evento de varejo do ano e focado no Nordeste. Como o João falou, a gente tem um sotaque nordestino. Nós somos nordestinos e queremos fazer um evento trazendo muitos cases de sucesso de empresas e pessoas que têm uma ligação muito íntima com a gente. Então, hoje a gente está aqui com o Cláudio, que é diretor de Operações e Expansão da Le Biscuit, uma empresa de Salvador, né, de Feira de Santana, na verdade. Feira de Santana. Que tem 136 lojas, tem uma experiência no Nordeste excelente. Cláudio, obrigado pela presença. Obrigado a você, Braga, pelo convite. É um prazer estar com vocês, um prazer falar aqui de dentro de uma parte tão linda como aqui nós estamos. Bom, obrigado, Cláudio. E a gente também está com o Fábio Neto, meu amigo. Trabalhamos juntos aí durante mais de 10 anos, juntos na BR Malls, em empresa que a gente participou. Eu saí há 2 anos, o Fábio saiu há 15 dias. Né? Então, o Fábio estava como um diretor de marketing da BR Malls e antes ele era diretor regional Norte, Nordeste, Minas. Então, conhece bem a região também. Teve aí um relacionamento com o Shopping Recife por um bom tempo. E, cara, é um dos caras mais competentes em experiência de consumidor que eu conheço. Fábio, obrigado por ter vindo. Obrigado, é um prazer te reencontrar. Estão me ouvindo aí? Aí, agora. É um prazer te reencontrar aqui, né, Rodrigo? Obrigado aí, João, pelo convite, Sebrae, Prensa, Pia, e é um prazer dividir. Como você falou, o Nordeste é uma praça que nos últimos 3 anos aprendi a me apaixonar ainda mais, né? Acho que a gente sempre atuou aqui, mas pude viver, né, vindo a Recife todos os meses, visitando os shoppings, os varejistas daqui, fiz grandes amizades, então dividir esse palco com vocês é um prazer. Pô, valeu, Fábio, obrigado. Então, turma, obrigado. Vamos agora passar a palavra para quem entende de verdade. Né? Fábio é um cara super preparado e, nos últimos anos, entrou muito no tema que vem antes do varejo, que é o consumidor. Né? Então, nessa primeira parte do nosso papo, Fábio, eu queria te convidar para assumir aqui o centro do palco e falar um pouco desse consumidor, como é que ele está se relacionando, a gente teve pandemia, o que é que mudou? Conta um pouquinho para a gente, a casa é tua. Obrigado. Bom, gente, boa noite. Como o Rodrigo deixou a provocação aqui, eu acho que é um bate-papo, né? Então, estou super aberto aqui para a gente interagir. E mais do que trazer um conteúdo ou um tema, eu queria trazer algumas provocações, né? Eu acho que antes da gente discutir, esse evento aqui se propõe a discutir um pouco do como, né? O como a gente vai fazer no final do ano, como vai ser 2021, quais são os aprendizados e os cases, mas eu acho que antes do como, a gente tem que entender o quem.
né? O que está por trás quando a gente fala varejo, quando a gente fala loja, shopping, comércio? Isso tudo tem um fundamento único que é o consumidor. E se esse consumidor, a gente já falava há muitos anos que ele estava em transformação, esse ano foi um ano para dar uma turbinada na transformação. O que eu tenho dito muito é que muito mais do que transformar, a pandemia veio antecipar muito futuro que a gente já estava prevendo. E mudança hoje é algo corriqueiro no nosso dia a dia, né? A gente viu aqui o vídeo do Sebrae falando sobre mudança. Eu costumo dizer que até o jeito de mudar mudou, né? De tanto que, de fato, o mundo hoje tem uma palavra de ordem que é imprevisibilidade. A gente vive num mundo que não dá para prever como será Black Friday daqui a algumas semanas, não dá para prever como será o Natal, muito mais prever o que será lá na frente. Então, diante desse cenário, a capacidade de se adaptar ao cenário passou a ser uma competência super importante das empresas, dos profissionais, dos lojistas, empreendedores. Mais do que a experiência que só me trouxe até aqui, que obviamente traz muitos aprendizados, a capacidade de poder me adaptar é muito importante. Porque hoje, quando a gente pergunta às pessoas quem quer mudança, muita gente levanta a mão, tenho certeza que se eu perguntar, muitos vão levantar, porque entende que mudança é necessário. Mas quando eu pergunto quem quer mudar, pouquíssimas pessoas querem mudar, porque mudar gera, né, um desconforto, uma zona de desconforto muito grande, e nós fomos meio que obrigados a esse ano a mudar muita coisa. E eu vim aqui falar um pouquinho desse consumidor que emerge da pandemia, do lockdown, enfim, do nome que a gente der para 2020, né, muito mais consciente, digitalmente mais sagaz, e que também entendeu a sua relação com o varejo de uma forma diferente. Hoje é um consumidor que olha para uso mais do que posse, é um consumidor que olha para a economia colaborativa, para upcycling, para reuso das coisas, é um consumidor que busca no varejo essa consciência de propósito, de identificação com as marcas. Então é desse consumidor que a gente quer falar e eu quero propor a você abrir a sua cabeça para essa zona de desconforto de a gente estudar a mudança. E algumas provocações eu queria começar fazendo aqui. Vou passar o slide aqui. Vocês não estão enxergando, quem está aqui não está enxergando o slide, mas quem está em casa está enxergando. Essas são só frases, não tem grandes coisas aqui, vocês não estão perdendo nada, fiquem tranquilos, né? Porque mais do que futuro, eu acho que assim, eu não sou futurologista, não sou especialista nisso, eu estudo muito sobre isso, comportamento do consumidor, mas eu acho que o nosso papel, a nossa responsabilidade como empreendedores reais, né, não teóricos, é de fato descobrir caminhos embrionários e comportamentos emergentes, que nos darão indícios de onde chegaremos ali na frente. Então, essa sensibilidade é cada vez mais importante, é um pouco disso que eu quero falar aqui. E, para isso, eu trouxe uma analogia, né, do GPS e do Waze. O que isso quer dizer? Há um tempo atrás, né, quem é da época do GPS ainda, que a gente comprava o GPS, punha lá no carro, né, você clicava lá ou digitava o destino que você queria chegar, qual era o seu objetivo, e o GPS te dava um trajeto. Geralmente um trajeto único, você seguia por aquele trajeto e chegava ao seu destino. E as empresas eram assim também. A gente tinha planejamentos de 1 ano, 5 anos, planejamentos de 10 anos. Porque, de fato, o caminho mudava muito pouco, os trajetos eram mais previsíveis, né? Então, o GPS conseguia me entregar uma previsibilidade maior. No mundo que a gente vive, que eu acabei de contextualizar, da imprevisibilidade, a gente, obviamente, tem que continuar entendendo aonde queremos chegar. E isso é algo super importante e o que eu vejo em vários pequenos empreendedores varejistas é que talvez ainda não sabe aonde quer chegar e você não consegue sair do lugar, você não consegue pegar um GPS ou um Waze e não digitar nada. Algum destino você tem que digitar. E hoje, o destino ele é o mesmo, você tem que ter consciência, mas o trajeto tem que ser muito mais flexível. Quem usa o Waze aí sabe, ele te desvia de rota toda hora, ele vê um acidente, ele vê um radar, uma blitz, né, alguma curva, e quantas vezes você chega ao seu destino, mas por caminhos que não era o primeiro caminho que você estabeleceu, porque essa flexibilidade, nesse momento de imprevisibilidade, é super importante. Então, no seu negócio, você tem que estar disposto a ser flexível, que talvez coisas que você determinou que iam acontecer para esse ano, com certeza não aconteceram. Talvez coisas que você está desenhando para Black Friday não vão acontecer como você pensou, para o Natal não vão acontecer, para 21 não vai acontecer, mas tudo bem, você tem que ter capacidade de adaptação e flexibilidade e de discernir esses cenários. E para isso, tem uma primeira provocação que eu queria deixar, e essa pandemia, eu acho que para vender live, vender webinar, vender conteúdo, né? A gente viveu uma enxurrada de conteúdo, os apelos hiperlativos, ou seja, o tudo vai mudar, ou nada mais será como antes, né? Isso chama muita atenção. Mas a primeira provocação que eu queria deixar é não generalize o seu consumidor.
Não sei se você sabe, eu tenho 2 dados que eu gosto muito de citar, que é o seguinte: 1/3 da população brasileira apenas teve o privilégio, ou está tendo o privilégio da quarentena. 22% do Brasil teve o privilégio do home office. O que eu quero dizer com isso? A grande parte do Brasil não é esse Brasil que a gente conhece, do jornal, das lives do Instagram, dos webinars do YouTube. Tem um outro Brasil que talvez é o seu consumidor, que você está colocando na média e ignorando. E muitas vezes a gente é forçado a pivotar o nosso negócio, a mudar de direção, simplesmente porque todo mundo está dizendo que as coisas tudo está mudando ou nada mais será como antes. Então, cuidado aqui, a minha grande dica é: entre a fundo na sua jornada do seu consumidor. Eu, no meio da pandemia, a gente gerenciando 30 shopping centers, 6 mil lojistas no Brasil todo, no meio do negócio, pela primeira vez na história, todos os shoppings fecharam, né? A gente não sabia como isso ia acontecer, imagino que isso aconteceu com todos vocês. Mas a retomada foi muito interessante, porque no início a gente tendia a generalizar. Então, a volta vai ser tudo igual, ou todos vão comportar iguais. E às vezes você fala assim: Fábio, tudo bem, a gente tem shopping em Caxias do Sul e em Manaus. Isso é meio óbvio que isso vai ter comportamentos diferentes, alguém que mora na Serra Gaúcha, alguém que mora na Amazônia. Mas a gente viu realidades diferentes na mesma cidade, só mudando de bairro. Tem um case muito interessante do Rio de Janeiro, onde a gente tem alguns shoppings, e um dos nossos shoppings na Zona Norte, quando abriu, bombou, explodiu de gente, lotação, filas imensas, e um logo próximo ali, porém, num outro bairro, não lotou. E o grande diagnóstico desse ponto que eu estou trazendo é esse. Esse shopping da Zona Norte, de uma zona mais limitada de capacidade, onde as pessoas moram 10, 15 pessoas dentro de 50 metros quadrados, essa pessoa, quando abriu o shopping, ela tinha uma necessidade. Ela não viveu a quarentena confortável como a vizinhança do outro shopping, que não tinha a necessidade ou a carência de ir num shopping ou ir buscar um varejo. Então, na mesma cidade, o mesmo lojista, e provavelmente vocês tinham lojas em shoppings da mesma cidade, puderam ver essa diferença. Então, o grande ponto aqui: não generalize, não cai na cilada de querer mudar tudo só porque todo mundo está dizendo que tudo vai mudar. Entenda o seu consumidor e mude na medida que o seu consumidor mudar. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Um outro ponto que eu acho que é super importante é sobre polarização e harmonização. A gente vive um mundo cada vez mais polarizado, né? Quem acompanhou eleições americanas aí recentemente, é uma guerra. Os brasileiros brigando em relação à eleição americana. Se fala no Brasil, então, a polarização ainda é maior. E a gente é forçado, né? Quem gosta aí de estudar sobre isso, redes sociais, algoritmos, a gente vive a era da desinformação, onde a gente é refém de um algoritmo de preferência e a gente vai se polarizando no meio das nossas opiniões. E quando a gente traz isso para o varejo também é muito polarizado, e a gente vive a ditadura do ou. Eu gosto de falar dessa ditadura do ou porque ela é excludente. Ou você se posiciona na direita ou você se posiciona na esquerda. E no varejo continua uma discussão sem sentido, que é: ou eu sou físico ou eu sou digital. Né? E esse assunto a gente nem deveria estar discutindo mais, porque o que a gente tem que buscar nesse momento é o que eu gosto de dizer, que é a harmonização do E. O mundo do ou é um mundo de escassez, é um mundo onde não há espaço para eu e você ganharmos. Então é ou eu ou você, ou um canal ou outro canal. Mas quando a gente olha para o mundo e para o varejo da perspectiva de abundância, a gente consegue sim ter o equilíbrio entre o E. Então, essa discussão, que eu acho que é cada vez mais sem sentido na minha visão, sobre ser físico ou digital, até porque essa nova geração, eu tenho 2 filhas, uma de 7 e uma de 6 anos, e eu costumo dizer que as minhas filhas não vão saber o que é digital. Porque essa palavra tende a ficar como uma palavra do passado, porque elas não nasceram numa geração analógica, elas não sabem tangibilizar o que é digital e o que é analógico. Eu até brinco que digital vai ser mais ou menos como hoje a gente usa a palavra informática. Vamos fazer um curso de informática. Alguém que faz curso de informática? É um assunto meio do passado, né? Então, digital vai ficar cada vez mais como um assunto do passado, porque tudo vai ser digital. E o consumidor, ele já não é mais um ou outro. Eu nunca vi uma pessoa dizer o seguinte: agora eu sou físico e agora eu sou digital. Nós somos tudo junto ao mesmo tempo. E nós temos que entender, como varejista, como descobrir, nos adaptar dentro dessa jornada do consumidor. Quando o consumidor compra em casa e vai para a loja, quando ele compra na loja e pega em casa, ou seja, essa correlação do E é muito importante. E quando a gente entende que o jogo agora é de colaboração, é de E e não de ou, isso abre novos horizontes muito importantes para o varejo. E eu acho que esse é o grande aprendizado e o legado que todos vocês, lojistas, deveriam levar desse momento. Se tem coisas boas para tirar, uma das coisas boas é essa, que foram as parcerias, as collabs, né? As colaborações entre os varejistas, porque foi extremamente necessário. Todo mundo foi nivelado.
Eu brinco que a pandemia é como entrar o carro, o safety car na pista, né? Quem gosta de Fórmula 1 sabe o que é isso. Ou seja, estava lá uma corrida desnivelada, de repente entra um safety car e todo mundo volta meio que para um nível parecido. E agora a gente tem a oportunidade de varejistas que estavam atrás avançarem, colaborarem com grandes, porque todo mundo ficou aberto à colaboração. E um case prático disso foi a Páscoa, não sei quantos lojistas aqui de chocolate a gente tem, mas a Páscoa foi logo depois do fechamento de todo o comércio, né? Quem lembra disso, a gente fechou ali mais ou menos 20, 25 de março e logo depois era a Páscoa. E, os pontos fechados, e Páscoa não dá para vender depois, né? Ninguém vende ovo de Páscoa em setembro. Ou você vende naquela semana da Páscoa ou você joga tudo fora. E aí foi quando a colaboração fez todo sentido. A gente começou a procurar todos os lojistas de chocolate. Falou, aonde o consumidor está? O consumidor está nos supermercados e nas farmácias. Porque lá são serviços essenciais, lá não fecharam. Então vamos pegar todas as lojas de chocolate, montar uns quiosques e montar dentro dos supermercados e das farmácias. Para a gente desovar isso. Vamos criar um drive-thru, vamos criar uma forma de delivery diferente. E isso foi um sucesso. Porque se abriu para colaboração. Antes, algo impensado, que era vender longe da minha loja, agora era a única coisa que eu podia fazer. E eu dependia de um outro. Então, a colaboração, o jogo do E, ele é um jogo muito importante para momentos de pandemia, mas também para momentos de bonança. Então, a gente vê agora as consolidações dos grandes grupos, né? As notícias aí do varejo se consolidando, porque se abriu a cabeça para se juntar. Porque tem uma frase que eu queria que você anotasse, essa frase está aqui projetada para quem está na internet, mas eu vou ler para quem está aqui. A colaboração nos abre, até antes, pouco tempo atrás, as empresas tinham muito medo do seu capital intelectual, daquilo que era propriedade delas. Não, isso aqui só eu que sei, só eu que desenvolvi, isso aqui é o meu método, isso aqui é a minha forma, né? Isso aqui é a minha informação. Mas a gente vive num mundo de abundância de informação tão grande, a informação virou commodity total, que hoje é mais importante aprender rápido do que aprender sozinho. Guarda isso para você, é mais importante aprender rápido do que aprender sozinho. Porque o jogo hoje é um jogo de velocidade, de contexto, de relevância. Eu costumo dizer que todos os negócios hoje têm que ter essas 3 variáveis: contexto, relevância e velocidade. E você só consegue isso colaborando, se abrindo para novas colaborações. Então, você pega hoje o mercado, o varejo, por exemplo, de shopping. Shopping, até um pouco tempo atrás, tinha como grande ameaça o e-commerce, os marketplaces, né? E a gente viu nos últimos anos uma colaboração extrema entre eles. Então, você vê grandes empresas de shopping fazendo alianças para criar serviço de delivery. É o caso da BR Malls, da Multiplan, da CCP. Você vê agora, marketplace como Mercado Livre, B2W, Magalu, Amazon, fazendo parcerias com lojistas de shopping, porque o consumidor está no centro de tudo, não é mais o canal. Enquanto eu ficar preso no meu canal, eu vou ser refém do meu canal, quando hoje o consumidor é multicanal e ele consome, e ele é tudo junto ao mesmo tempo. Então, lembre-se, o seu consumidor é um consumidor de e não de ou. Se o seu varejo ainda, se o seu negócio ainda é um negócio de ou, onde alguém tem que perder, onde alguma coisa tem que ficar exclusa, porque você está polarizado, cuidado com a polarização e busque a harmonização. Bom, queria fechar esse primeiro bloco aqui, antes de voltar para o Rodrigo, respondendo uma pergunta que é a pergunta que mais me fazem no dia a dia, né? Fábio, mas assim, o que mudou, né? Se você pudesse falar das grandes mudanças da pandemia e tal, a gente está falando aqui de mudança desde o início, eu não vou ficar aqui sendo repetitivo, acho que vocês já leram tudo sobre mudanças, já viram tudo que está mudando, estão acompanhando as mudanças do negócio de vocês, mas se eu pudesse resumir uma única que para mim é uma mudança fundamental no varejo e nos negócios como um todo, além do varejo, é que a ordem mudou. E o que eu quero dizer com a ordem mudou? Aquele varejo que a gente estava acostumado, onde você compra, estoca, abre a sua porta e vende. Esse varejo ficou muito mais como um assunto do passado. E eu conheço vários varejistas que fazem isso há 40 anos. Alugam espaço, compram, estocam, abrem a porta e vendem. Espera o consumidor vir e vende para aquele consumidor que está na loja. Então, eu trabalho o visual merchandising da loja, eu trabalho o mix da loja e eu continuo numa relação passiva, onde o meu processo é comprar bem, gerenciar estoque e vender na gôndola. Porém, quando a ordem muda, e o que eu estou dizendo a ordem mudou? O consumidor não vem mais até mim, como ele vinha antes. Eu tenho que ir até o consumidor. E, obviamente, a gente foi forçado a viver isso, um teste de guerra nesse sentido, quando a gente ficou, algumas cidades 4, outras 5, outras 6, outras 7 meses fechadas. E ficou claro, ou seja, o consumidor não podia vir, era uma questão óbvia.
E isso já era um insight, algo que a gente já estava aprendendo há muito tempo. Só que a nossa velocidade de adaptação, lembra, todo mundo quer a mudança, mas ninguém quer mudar, porque mudar dói. E a gente teve que mudar agora pela dor, né? E isso está trazendo traumas, porém oportunidades muito importantes quando a gente entendeu agora que eu tenho que ir até o consumidor. E tem um erro que eu vejo muito clássico, que eu vi muitos lojistas, né, dos 6 mil lojistas que a gente acompanha e tal, que foi principalmente os pequenos e médios lojistas, né, que foi uma corrida frenética para a internet. Então ele falou, pô, meu canal físico fechou, agora precisa ter uma loja online. Né? E está tudo certo, é isso mesmo, né? Precisa ter uma loja online, pô, se você não pode ficar dependente de um canal só, a gente fala de multicanal, omnicanalidade e tal. Porém, tem um mindset aqui que eu acho que precisa ser corrigido, que você não vende na internet, você usa a internet para vender. E o que isso quer dizer? Porque eu vi muitos lojistas que pegavam o produto, jogavam num site e achavam que ia vender. Porque ele não entendeu o jogo. E mais um canal, a internet é mais um canal. Ele só reflete aquilo que você já faz como empresa. Então, não é o simples fato de você abrir outros canais que você vai vender mais. Porque se você não entender a jornada do seu consumidor, aonde está a decisão de compra dele, aonde ele, de fato, acessa isso, não faz sentido você abrir mais canais. Então, essa corrida, e hoje tem muito varejista frustrado, porque abriu um site, criou um app, gastou uma grana, entrou no marketplace, não está vendendo o que ele achou que ia vender. Porque ele não entendeu essa linguagem. Ele achou que era só vender na internet. E, de fato, esses canais têm que ser entendidos de forma conjunta. Hoje não dá mais para uma marca ser desconexa nos seus canais. Né? A gente vai ver o case da Le Biscuit aqui, que faz isso muito bem. As marcas hoje têm que ser uma plataforma. Eu estava vendo ontem a Magalu divulgou resultado, né? E uma das coisas que a Luísa Helena falou, um dado, né, que eu não tinha na minha cabeça, 57% das vendas da loja do Magalu, loja física, vieram da internet. Primeiro, o consumidor teve contato com o produto na internet e depois foi na loja comprar. 57% já das vendas não é daquele consumidor que veio do shopping, veio da rua. É o consumidor que veio da internet, ou seja, a importância da integração. Um dado que eu gosto muito, que é venda de carros no Brasil. 90% das vendas de carro no Brasil, e aí você lembra, é a última vez que você comprou um carro, 90% começam na internet e terminam no ponto físico. E o que eu estou querendo dizer aqui? Porque o assunto não é mais onde, mas o assunto é como eu posso usar tudo que eu tenho ao meu dispor para alcançar aquele cliente que agora não vem até mim e eu tenho que ir até ele. Então, cuidado do quão refém ainda somos de um único canal. Temos que abrir os canais porque o cliente ele é omnichannel. Ele está dentro da sua loja comprando online. Quantos de nós já não fizemos isso? Vai lá na loja, olha tudo e dentro da loja mesmo a gente compra online. E quantos de nós não estivemos em casa, navegamos em todas as lojas, depois vamos na loja física comprar? Ou seja, o consumidor é multicanal. Se os seus negócios não estão integrados, e omnicanal é isso. Não é um assunto, e aí cuidado com isso aqui. Não saia abrindo canais se eles não estiverem integrados como plataforma. Porque, de novo, senão você não reconhece o seu consumidor e aí você volta de novo para aquele papo de vender na internet e não usar a internet para vender. E isso eu queria encerrar com um conceito muito forte, né? E o modelo chinês é um modelo que o Brasil mais deveria se assemelhar. Né? O Brasil, por muito tempo, venerou e se espelhou muito no varejo americano, mas o varejo americano ele tem nuances muito diferentes do varejo brasileiro, mas o varejo chinês tem nuances muito próximas, por conta de distribuição logística, por conta de formato da estrutura das lojas, dos magazines. E o varejo, o New Retail, né, que a gente fala da China, tenho certeza que a gente vai falar isso aqui nesses dias, ele trabalha um conceito de que é a loja como um hub. Né? A gente chama de mall as a hub. Como que eu posso agora transformar a minha loja num hub de várias coisas? Num hub de serviço, num hub de entretenimento, num hub de conteúdo, num hub de relacionamento. E a gente vai voltar daqui a pouco para falar sobre esse relacionamento, mas eu queria fechar esse primeiro bloco aqui, contribuindo com vocês, faça essa reflexão agora, esse ponto de interrogação. A sua loja hoje consegue ser esse hub, esse pivô de todas essas coisas? Ou sua loja hoje é apenas transacional? Você compra, estoca e se esforça para vender. Esse é um assunto que está cada vez mais no passado, e eu queria deixar essa provocação para que a gente discuta um futuro, sabendo que daqui para frente isso vai mudar radicalmente. Rodrigão, obrigado aí pela... Excelente, Fábio, obrigado. Muito inspirador, né, turma? Acho que muitos de vocês que estão assistindo vai começar a fazer essas reflexões. Mas quem já fez essa reflexão antes e já partiu na frente foi a Le Biscuit. Né? Então, Cláudio, conta um pouquinho da história de como a Le Biscuit já partiu,
está muito bem depois dessa reabertura, mas porque estava bem, porque estava preparada, né? Também. Acho que também tem isso. Obrigado, Fábio. Obrigado. Acho que vou conectar demais com o que o Fábio colocou aqui. Boa noite a todos, de novo. Eu vou passar alguns slides, o pessoal daqui da plateia não vai ter acesso tanto, mas eu vou tentar traduzir um pouco na fala aqui o que está sendo passado aqui para os demais que estão em casa. Primeiro, eu queria falar um pouquinho sobre a Le Biscuit, né? A nossa história. A Le Biscuit é uma empresa baiana, fundada em 1968 em Feira de Santana, pelo senhor Aristóteles Santana, e veio se consolidando dentro desses 52 anos de história, né? Nós temos alguns marcos dentro da companhia que são muito importantes, e começa com 1994 com a vinda do Álvaro, filho do fundador, entrando na companhia e mudando um pouco mais da gestão. Em 1996, nós inauguramos um novo formato de loja, um pouco mais moderno. Nós tínhamos começado lá atrás, em 68, como uma loja de armarinhos, e aí nós viemos com novas categorias, novos produtos, e foram inseridos desde 1996. A primeira loja de shopping center nossa foi em 2007, no Salvador Shopping, em Salvador, na Bahia. E depois até nós relembramos hoje, né, Braga, a primeira entrada da Le Biscuit fora da Bahia, que foi aqui em Recife, no Shopping Recife. Foi a primeira loja fora da Bahia que nós abrimos, foi aqui. Depois, em 2008 para frente, Recife, que nós começamos a entrar em novos estados. Em 2012 veio um primeiro aporte de capital de uma empresa de private equity, que é o Vinci Partners, que está conosco até hoje, desde 2012, e fomentou a nossa primeira fortaleza de expansão, né? A primeira entrada nossa de expansão mais forte pelo Brasil. E aí, com toda a profissionalização também que essas empresas de private vêm, e tivemos uma nova constituição de novos CDs, a digitalização da companhia, que a gente pudesse dizer isso lá atrás, né? Lá em 2014, e depois nós tivemos mais um outro fundo, um fundo americano também, que é a Singular Gulf, que veio participando deles na companhia desde 2017. Os primeiros passos no mundo online nós começamos a dar em 2018. O primeiro app, depois um programa de CRM, e especificamente em 2020 que nós viemos, de fato, para o e-commerce. Nós temos hoje 137 lojas, nós estamos presentes em 14 estados, nós inauguramos 2 lojas nesse ano, temos outras 2 ainda para inaugurar, vai ser uma no Minas Shopping, na Bahia Cruz das Almas, e o ano que vem nós ainda temos a inserção de mais 5 estados, a gente deixa de ser 14 para 19, presença em 19 estados brasileiros. Entrando um pouco dentro de um conceito que a gente fala que nós somos a marca mais querida do Brasil. E por que isso? Porque a gente utiliza meios diferentes para comunicar com o nosso cliente. Nós hoje usamos muito o Instagram, nós temos 1.900.000 seguidores, e que geram para nós como uma vitrine muito forte de produto e também alçando venda para dentro do nosso e-commerce. Por mês, nós geramos 18 milhões de interações com os nossos clientes dentro do Instagram. Aí, com isso, nós temos o Facebook, que temos mais 1.140 milhões de interações mensais, mas isso formando muito mais como uma página mesmo da companhia, uma landing page, e aí dúvidas, saque, tudo dentro da nossa página do Facebook. E aí nós temos o canal no YouTube, chamado Canal da Lê, com 2 milhões de views, mas onde nós geramos conteúdo para os nossos clientes. Dicas de artesanato, dicas de novos brinquedos para crianças, como decorar uma casa, como decorar uma árvore de Natal, como organizar a casa. Então, a gente gera conteúdo em diferentes canais hoje dentro, tanto do Instagram, Facebook e do YouTube. Nós temos um programa de CRM chamado Clube Minha Lê. Nós temos 2 milhões de clientes cadastrados dentro desse clube. O Clube Minha Lê ele oferta produtos específicos, toda semana muda, com preços arrasadores para esses clientes que pertencem a esse clube. O que ele possibilita para a gente? O Clube Minha Lê traz para nós os dados dos clientes, que a gente consiga fazer e tratar cada cliente como sendo único. Então, as ofertas nossas para esses clientes que estão cadastrados dentro do Clube Minha Lê, elas são direcionadas. Nós temos conhecimento da base do comportamento de compra deles e fazemos com que eles
sejam afetados e impactados de maneira específica e relevante através desse clube. E aí a gente entra dentro do omnichannel, né, na omnicanalidade dentro da Le Biscuit. Atender o cliente da forma integrada, da maneira como ele quer e aonde ele quer, principalmente. Nós entramos em 2020 com um planejamento que o nosso e-commerce estaria no ar em setembro. Aí veio todo acontecido em março. Nós imaginávamos o seguinte: nós queremos um carro. Mas se o carro ainda não está pronto, vamos começar a andar com um skate. Talvez ele vai levar mais rápido a gente até determinado ponto do que a pé. Nós começamos com o mínimo viável possível dentro do e-commerce. E aí nós fomos construindo e trouxemos esse projeto, de fato, para nascer em maio. Com isso, nós trouxemos outras características de omnicanalidade para dentro das nossas lojas. Hoje, nós temos uma infinidade de itens de SKUs que nos proíbe, por metro quadrado em loja, muitas vezes ofertar todo o sortimento. Com isso, nós trouxemos a gôndola estendida. O cliente pode comprar qualquer produto que esteja dentro do nosso sortimento da Le Biscuit em qualquer loja através da gôndola estendida. Isso nos previne também de eventuais rupturas. Eventualmente, se você chega numa loja da Le Biscuit e não encontra determinado produto, hoje você pode acessar através do equipamento da loja ou até mesmo do teu celular e ter essa oferta desse produto disponível no nosso e-commerce para que você retire na loja ou receba dentro da tua casa. Aí entra o Marketplace com o nosso e-commerce e também já por um outro lado que é o Ship from Store, o Click Retire. Qualquer cliente nosso hoje, ainda limitado com algum número de praças, mas ele pode comprar pelo e-commerce e optar por retirar em qualquer loja nossa sem o pagamento de frete. E um outro ponto que nós estamos trabalhando é o Ship from Store. Disponibilidade de produto, o cliente compra pelo e-commerce, dentro da última milha, né, mais próximo do cliente, com o menor tempo possível, nós conseguimos fazer a entrega através da loja, usando a loja como um mini CD ou como um hub, para que chegue esse produto para o cliente na casa dele, da maneira como ele quer, de maneira mais rápida. E como que nós estamos nos preparando agora para Natal e 2021? Primeiro, a gente tem colocado muito sobre a experiência de compra do cliente. A gente tem revisado muito a maneira como nós operamos as lojas. Nós tínhamos um tipo de operação que depois, quando começa a conversar com o cliente, a gente vê que o cliente não se sentia tão satisfeito ou não queria daquela forma. Então, a gente prepara, dá um passo para trás. Estamos trabalhando com outro tipo de experiência de compra para o cliente, deixando ele mais confortável, propiciando para ele experiências mais encantadoras. Uma outra forma que a gente tem trabalhado muito com o nosso time é a maneira de comunicar com o nosso time. Hoje, nós conseguimos... Anteriormente, nós nos comunicávamos com o nosso time através de e-mail e de uma forma que o gerente, eu tenho 3 gerentes aqui dentro da plateia, mais o nosso regional, eles sabem disso, a comunicação com todo o nosso time de lojas era feita por eles, através deles, muitas vezes. Hoje a gente tem uma ferramenta que chega a todo colaborador, utilizado pelo Workplace, de maneira que a gente consegue comunicar metas, conseguimos comunicar com o nosso colaborador com toda a estratégia e toda informação que ele precisa para trabalhar. Obviamente, dentro desse período, a gente tem uma relevância da comunicação das metas, dos desafios que são vindouros para 2021 e também os incentivos, né, de reconhecimento, tanto de premiações, bônus e também da parte de motivação do nosso time. Hoje, nós utilizamos muito, dentro das 137 lojas, maneiras de olhar para a execução, garantir que tudo que é detalhado e da estratégia de comunicação da companhia seja realmente aplicado dentro das 137 lojas e de uma maneira que ela seja inconfundível, desde que você entre na loja do Shopping Recife, na loja do Rio Mar, uma loja da Bahia, uma loja de Belém, você vai encontrar as mesmas comunicações, os mesmos produtos ofertados. Isso daí nós utilizamos hoje através de ferramentas de tecnologia, de checklist fácil, através do app em um celular do nosso gerente, que ele consegue nos trazer essa informação dessa aplicação.
e a disseminação de boas práticas. Muitas vezes, pelo que nós consideramos hoje dentro da companhia, do escritório, o que é desenhado, estabelece como sendo muito bom. Mas quando vai para a loja, com o nosso time, muitas vezes tem uma maneira muito melhor de ser criada, muito melhor de ser feita, e isso daí a gente usa a tecnologia também para replicar essa boa prática para todas as outras lojas. E como principal ferramenta para nós para 2021 é uma Omni-Agenda. De fato, a venda integrada em todos os canais. Nós tivemos canais que nós nunca imaginávamos que iríamos trabalhar. Haja vista o próprio WhatsApp, a ferramenta pelo Rap. Nós não imaginávamos que fôssemos ter. Era criado único e exclusivamente pensado para que tivéssemos o e-commerce. São ferramentas que vieram e que nós não vamos abandonar. Traz um canal importante de venda e temos clientes querendo comprar por esse canal. Essa manutenção para 2021, principalmente. Natal Le Biscuit, como é que nós estamos preparando? Né? Uma comunicação massiva sobre preparativos, o receber, o decorar e o reunir a família, né? Através do CV. Nós estamos ofertando hoje não produtos, nós estamos ofertando soluções. Uma mudança muito clara para nós de visual merchandising. Anteriormente, nós focávamos muito em preço e produto. Hoje, as nossas lojas, as nossas entradas para o Natal, elas estão preparadas para a solução. Nos primeiros momentos da decoração da casa, do reunir a família e do servir o jantar, a ceia, é uma maneira que tudo se conecta. Para isso, nós criamos algumas personas. Vocês devem estar vendo agora aqui a nossa comunicação digital, ela é em todos os nossos canais de divulgação. E aí a gente entra muito com as redes sociais, com dicas e inspirações, né? Desde como fazer a decoração com guardanapo, como montar uma árvore, a tradicional, a mais moderna, utilizando de fato a árvore ou somente fita, iluminação, bolas, enfim. Nós criamos conteúdo também para que o nosso cliente se prepare e receba da melhor forma dentro da sua casa. E na estratégia de VM, voltando para esse ponto, nós criamos personas, né? Hoje, nós temos 4 grandes personas que são traduzidas por alguns nomes. Nós temos Noite de Luz, que é um aspecto mais moderno, que envolve todo o ambiente da casa. A gente tem uma outra persona, que é o Noel, característico de quem gosta dessa época do ano, por toda a incidência de Papai Noel, de tudo que é elemento forte de Natal, então traduz isso tanto para o servir, para o decorar. E aí o brilho mágico, né? O dourado, é a cor fora, é a cor diferente, com toda essa característica, e uma outra persona mais romântica, que é o ninho florido. Isso a gente vê como estratégia principal para que a gente tenha um Natal mais forte, pensando em solução e não somente no produto preço. Nós conseguimos, com isso, incrementar em ticket. Diferente de quando você fragmenta, né? Pensa muito em produto-preço, você tem uma quantidade de itens elevada. Quando você oferece a solução, obviamente esse ticket com o número de produtos dentro da tua loja vende mais. E o que nós falamos muito no varejo, né? Daqui para frente é muita mão na massa, é muito olhar, é muito testar, corrigir rápido e fazer com que tenha essas correções, mas que seja principalmente um momento de muita transpiração e muita de colocar mão na massa para a venda desse final de ano. Rodrigo. Maravilha, Carlos. Obrigado. Imagina. Obrigado. E, cara, é impressionante como que você falou, né, veio completamente condizente com o que Fábio apresentou, né? Então, a gente conseguiu ver case da Le Biscuit botando o consumidor no centro, né, e trazendo outras formas de você vender. Pô, quem imaginava que a Le Biscuit ia liberar milhares de vendedores a vender pelo WhatsApp? Exato. É uma ferramenta nova, informal, mas que tira um pouco de autonomia do processo, mas dá mais força para o vendedor, né? Exatamente. Não, e uma ferramenta que nós imaginávamos que fosse temporária. Mesmo com a reabertura das lojas, o canal é forte. A venda por esse canal também é forte, né? Isso é impressionante o quanto que isso tem essa mudança e vem para ficar, né? Massa. Eu soube que tem perguntas da plateia, é isso, João? Aqui, vamos lá. Tem para Fábio também, aqui tem para Cláudio. Vou começar com
A primeira pergunta, ela vem de Rita de Cássia, que está em Santa Cruz do Capibaribe. Ela pergunta para Fábio: como enxergando o consumidor com tantas mudanças no comportamento? Como enxergar o consumidor com tantas mudanças no comportamento? Rita, é a tua pergunta. Eu já vou deixar também agora para Cláudio. Marcos e João Pessoa. Legal, nenhum dos dois aqui. Como foi o processo de aprender rápido na pandemia para vocês? Boa. Estão me ouvindo bem, né? E acho que essa pergunta ela evidencia, né, uma realidade do varejo hoje, né, Rita? Obrigado aí pela pergunta. Que é de fato uma falta de conhecimento que a grande maioria dos varejistas nós temos, e era uma dor do varejo de todos nós, de conhecermos o nosso consumidor, né? Então, às vezes a gente tinha lá eu vou falar um pouco disso daqui a pouco, a gente tinha um cadastro e a gente achava que mandar uma mensagem de vez em quando com uma promoção, isso era se relacionar, e a gente entendeu que isso não é relacionamento, né? E esse relacionamento demanda diálogo. E, de fato, a gente omitiu, ou por muito tempo, abriu mão de buscar conhecer o dado do consumidor mais profundamente, o seu comportamento de compra, os seus desejos, aquilo que ele faz, quais são a correlação de quando ele compra um produto seu, qual outro tipo de interesse ele tem, né, por trás daquela compra. E essa falta de conhecimento nos trouxe, de fato, agora a uma certa miopia, né, onde eu quero ir atrás do meu cliente, mas onde meu cliente está? Né? Eu não investi tempo para saber onde ele estava, porque ele estava dentro da minha loja. Então, quando ele entrava na minha loja, eu sabia muito bem me comunicar, ofertar, fazer. Mas agora que a ordem mudou, né, por isso que a gente falou um pouquinho da ordem mudou, isso muda drasticamente. Eu costumo dizer, um dos exemplos que a ordem mudou é o seguinte: antigamente a gente comprava um produto e dava uma opinião sobre o produto, lá no grupo da família, a gente postava no Reclame Aqui, se tivesse algum problema, postava no Facebook e tal. Hoje, antes de comprar um produto, a gente vai olhar a revisão daquele produto, os reviews, quem já falou daquele produto, onde está aquele produto. E hoje tem essa lacuna, hoje a gente não consegue enxergar qual é esse não cliente ainda que não me tornou cliente, porque ele simplesmente não chegou até mim. E como que eu o alcanço? Porque, de novo, o consumidor transformou essa ordem, né? Hotelaria, eu venho do segmento de hotelaria também, é só um exemplo aqui porque traduz bem o varejo. Até pouco tempo atrás, quem lembra, os hotéis colocavam as estrelas que eles tinham, né? Então tinha o hotel 3 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas. Isso deixou de ser comum, por quê? Hoje é o consumidor que atribui ao hotel a sua estrela, a sua pontuação. E hoje a gente não vai mais no site do hotel saber quantas estrelas ele tem. A gente vai no TripAdvisor, a gente vai no Trivago, no Decolar, saber quais são os reviews sobre aquele hotel, o que as pessoas estão falando dele, e eu agora tomo a decisão baseado em quem já experimentou. Então, a melhor forma de você se encontrar com o seu consumidor é voltar a se aproximar dele, a voltar a ter interesse pela relação com ele e buscar quem está falando da sua marca, estar atento a quem está falando da sua marca e se aproximar. Muitas vezes a gente fecha os nossos ouvidos porque a gente não quer ouvir muitas realidades. Então, abre o ouvido, né? Esse é um dos grandes princípios, eu acho, do varejo. O varejo está mudando porque, de fato, a gente está disposto a ouvir o cliente. Massa, obrigado. Glaucio. Sobre aprender rápido, acho que vem muito nesse contexto sobre o nosso lançamento da plataforma de e-commerce, né? O objetivo, óbvio, para nós, trazendo analogia, né, para a criação de um carro, era o carro constituído, mas nós entendemos que naquele momento era melhor. Começa com skate, depois muda para um patinete, depois vem para uma bicicleta, e vai aprendendo, corrigindo e construindo. Eu acho que hoje não dá mais para ficar esperando aquele projeto perfeito, totalmente testado, totalmente validado. Tem que começar, vai aprender, vai quebrar a cara, vai cometer erros, mas o principal é de você corrigir rápido e buscar pelo objetivo final. Então, acho que isso, para a gente, ficou um grande aprendizado de um projeto como estava sendo completamente constituído, e quanto que você tem que, muitas vezes, acelerar em virtude disso, e aprender muito mais com os teus erros. Acho que principalmente fica para isso, para que a gente não tenha o projeto perfeito, né? Antes feito do que perfeito. Né? Acho que é o principal lema que a gente sempre leva como uma cabeça, acho que trazendo o lado startup para dentro de uma empresa tradicional. Né? Isso é bem difícil, né? Então, a empresa de mais de 50 anos, com 137 lojas, quantos funcionários? São 3 mil funcionários. 3 mil funcionários, trazer esse modelo startup é muito complicado. Então, a gente vê que a gente consegue, mesmo em plataformas mais robustas, ou como você aí de casa, nossos varejistas, que
que tem uma loja, que tem um pequeno varejo, grandes marcas conseguem fazer. Mas é muito fácil para grandes marcas falar porque eles são grandes. Não, ao contrário. É mais fácil para a gente pequeno falar, porque a gente fala olho no olho do nosso cliente. Né? E a gente volta para uma era, como a quitanda lá dos 50 anos atrás, que a gente sabia o nome e a história, a vizinhança de todo mundo. Né? Então, a sociedade está mudando um ciclo. Né? E a gente está entrando numa era de relacionamento, né, Fábio? Eu queria só complementar um ponto que o Klaus trouxe. Eu acho que nesse bate-bola aqui é legal essa complementação, porque nós fomos acostumados, né, Klaus, a olhar os concorrentes tradicionais. Exato. E hoje o jogo não é mais entre gigantes, né? Não é mais você olhando o seu par gigante, porque ele é muito previsível. Então, sei lá, a Ford olhando para a GM, ou a Volkswagen olhando para a Fiat, a gente já sabe quais são os lançamentos, o que vai acontecer, quais são as estruturas, os movimentos de executivos, quais são os caminhos. O problema hoje do mundo é um enxame de abelha, que vem uma abelhinha, pica o grande e mata o grande, que são o mundo das startups, o mundo de quem, de fato, tem uma agilidade muito maior, que não é esse transatlântico que muitas vezes as grandes empresas são e demoram demais corrigir rota. Eles são jet skis ali que na hora dá um cavalo de pau ali, muda de rota o tempo todo. E como que a gente não ser atingido por essa abelhinha? E eu vejo muito isso no varejo, né? Os grandes, de repente, quebram porque um pequeno resolveu mudar um modelo, resolveu acrescentar um produto que não tinha e teve agilidade para isso. É se aproximando deles. Então, hoje, a aproximação dos ecossistemas, né, de inovação do pequeno varejista, por isso os grandes estão comprando os pequenos varejistas, os grupos estão se consolidando no Brasil, porque o jeito mais rápido de eu aprender com o pequeno é trazê-lo para dentro. Né? E aí eu mitigo essa ameaça e trago ele para pensar junto comigo a agilidade. E, obviamente, a nave mãe aqui, que é a empresa, não pode contaminar esse pequeno negócio, porque senão depois ele entra e se ingessa de novo. Então, o grande desafio dos grupos de varejo como um todo é entender de novo essa dinâmica e não ficar bitolado, cuidado em ficar o tempo todo armando contra o seu concorrente tradicional. Porque hoje a gente fala de concorrência global. Quem compra uma calça jeans deixou de comprar um óculos. Quem almoça num restaurante substituiu aquilo por uma outra peça que não tinha nada a ver com o restaurante. Então, e a gente trabalha em shopping, a gente sabe muito bem disso, são 500 lojistas numa concorrência por alguém que está andando no corredor. E não é roupa com roupa, calça com calça, hambúrguer com hambúrguer, é tudo concorrendo entre si. Então, a gente tem que abrir. Eu acho que esse é um ponto super importante. E você puxou o gancho aqui, eu queria... Puxar aqui de novo. Sobre um tema que eu acho que, para a gente fechar esse último bloco aqui, que eu estou chamando de a era do relacionamento. E por quê? O que nós estamos vivendo hoje? Né? Eu costumo fazer uma analogia, assim, pensando um pouco das mudanças agora, né, no meio da pandemia. Como que a gente vivia? Né? A gente vivia uma profundidade meio rasa das relações. Né? Porque eu saía de casa, tinha lá, eu vivia o problema do porteiro, eu vivi o problema do funcionário, eu vivi o problema da minha mãe, eu vivi o problema do meu filho, eu vivi o problema do meu amigo, e eu estava o tempo todo migrando de ambientes e vivendo problemas numa profundidade menor. Então, eu estava em casa, vivi o problema de casa, aí saía de casa e ia para o trabalho, vivi o problema do trabalho, saía do trabalho e ia para o happy hour, vivi o problema dos amigos, e de repente, tudo parou. E eu me vi agora imerso no mundo que eu criei, onde os problemas dos ambientes que me foram privados de estar, o meu trabalho, o happy hour com os amigos, a casa, né, do parente que tinha lá, era grupo de risco, e eu me vi agora em contato comigo mesmo e com as pessoas que eu escolhi para viver minha vida. Então, a profundidade das relações aumentou muito. E aí, fazendo essa analogia e trazendo essa provocação para o varejo, a profundidade da relação das marcas com os consumidores mudou radicalmente nesse momento. E ela tem que ser muito mais profunda. Né? E hoje, engaja muito mais você mandar uma mensagem, oi, tudo bem, como está a sua família, do que, oi, tudo bem, toma aqui um cupom de 30% de desconto para você. Isso não agrega mais valor. A gente saiu, né, da era, quem é publicitário aqui, comunicador, gosta disso, a gente saiu da era lá atrás, né, da propaganda, onde era um negócio só de promocionar, viemos para a era da publicidade, onde entrou comunicação social, a gente agora se comunicava e trazia essa promoção no âmbito de comunicação, entramos na era do conteúdo, né, e tudo agora é conteúdo, a gente viu o case aqui da Le Biscuit, canais de conteúdo, ensinar as pessoas, a gente vive isso ainda, mas agora a gente entra na era do relacionamento,
onde esse ponto de contato direto e instantâneo com o consumidor é que faz toda a diferença. E por isso o fenômeno WhatsApp, que o Klaus trouxe, é o fenômeno WeChat na China. Por quê? O WhatsApp, não sei se vocês sabem, o WhatsApp foi responsável por 60% da venda do Dia das Mães esse ano. Obviamente, os pontos estavam fechados, mas não foi o e-commerce, o site, o app, a plataforma, o marketplace, não, foi o WhatsApp. E por que o WhatsApp? Porque o WhatsApp ele gera essa percepção da relação. Ou seja, eu estou conversando com alguém do outro lado, alguém que está me respondendo real time, alguém que está me perguntando. Não é um site frio, não é um app que tem lá um FAQ de perguntas frequentes, não. É alguém, de fato, me relacionando comigo. E isso muda o jogo completamente da minha relação com as marcas e me traz para um momento que eu gosto de dizer que o varejo se transformou de pontos físicos, de CNPJs para CPFs. Porque agora, com o celular na mão, com a loja fechada, todo vendedor se transformou na loja. E por isso que eu acredito que nós estamos vivendo a era em que todos são a loja. E se todos são a loja, eu quebro esse paradigma de que a pandemia fechou lojas. E eu olho o copo cheio de que, na verdade, a pandemia multiplicou o meu número de lojas. E essa é a visão do copo meio cheio. Porque se agora cada vendedor que eu tenho na minha loja, se eu te fizer uma pergunta agora, varejistas, quantos pontos comerciais você tem, ou quantas lojas você tem, você naturalmente vai lembrar das suas lojas físicas. Mas se você agora imaginar quantos vendedores, quantos gerentes, quantas pessoas capazes de relacionar com o cliente, fazer alguma venda você tem, isso multiplicou. Porque as pessoas não se relacionam mais com CNPJ. As pessoas se relacionam com CPF. E aqui vai uma outra provocação. As grandes marcas, a gente está vendo aí as grandes consolidações e todo mundo que está na onda agora, que se destaca, é quando o empreendedor, o varejista, o sonhador, o visionário, coloca a cara dele à tapa. Porque as pessoas querem entender quem está por trás das marcas. E não um valor pregado num site, numa parede ou num letreiro de uma loja, mas eu quero entender quem está por trás daquilo. Porque é um jogo de CPF, porque eu me empatizo com outras pessoas. Né? A gente vê um case onde um banqueiro agora, né, eu gosto de citar muito o caso da XP, do Benchimol, se tornou figura pública. Quem aqui conhecia algum banqueiro? Né, algum dono de banco se relacionava com ele? Hoje tem lá o Guilherme Benchimol da XP, é um grande influenciador, e ele é um exemplo dessa nova geração das pessoas, e ele é um grande case hoje do Brasil, dessa relação que as pessoas querem com as marcas. E se você pegar as marcas de varejo, onde o dono, onde o empreendedor, onde tem cara, tem gente, o cara fala, se posiciona, compra, briga, né, não se polariza, mas ao mesmo tempo traz sinergia, isso faz toda a diferença. Então, cuidado se a sua marca não tem essa presença do CPF. Cuidado se a sua marca, o único CPF que as pessoas se relacionam, talvez, é de um vendedor ou de um funcionário, que amanhã pode estar na loja do vizinho e levou todo o seu patrimônio de marca junto com ele. Então, se coloque nessa posição de protagonista, né, onde se torne a sua loja. A loja não é mais só o ponto físico e também acho que a gente tem que olhar esse copo cheio. Quando eu falo de relacionamento, tem um ingrediente super importante, não existe relacionamento sem uma palavra, que é a palavra confiança. Não existe nenhuma relação, seja ela conjugal, seja ela entre amigos, sem confiança. E o consumidor e as marcas, não sei se vocês sabem, o maior índice que guia o varejo brasileiro é o índice de confiança do consumidor. Esse é um dos principais índices que a gente olha. Né? E tem um número muito triste, por outro lado, eu vejo como oportunidade. Há 10 anos atrás, o índice do consumidor brasileiro, de confiança do consumidor brasileiro às marcas, era de 63%. E agora, um pouco antes da pandemia, estava em 50%. Ou seja, uma queda brusca nos últimos 10 anos do índice de confiança. E por que isso? Porque a gente ficou anos e anos só promoção, 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 promoção. E não perguntei para o meu cliente, como você está? O que você quer hoje? Qual necessidade eu posso te atender? E isso foi afastando a confiabilidade. E hoje a gente vive o que eu gosto de chamar de o século da desconfiança. A gente vê agora, a gente está em campanha eleitoral no Brasil todo, o esforço da mídia em falar sobre fake news, né? Porque eu não sei se uma notícia hoje chega para mim é verdade ou não, eu desconfio de tudo. O uso indevido dos nossos dados, né? Tá lá o documentário lá das redes sociais, o Netflix virou um buzz, né? Sobre o uso, a gente não sabe quem está agora aqui usando os nossos dados de forma indevida, ou seja, a gente vive esse momento de desconfiança muito grande. Então, por isso que eu vejo nisso uma oportunidade de você, varejista, ser transparente, ser real, colocar os seus valores na mesa,
trazer para a sua marca, de fato, aquilo que pode diferenciá-la, que não é só o seu produto que você entrega, o que está por trás daquilo, porque se o mundo desconfia tanto, existe uma oportunidade de credibilidade. No mundo de desconfiança, quem gera confiança cria um diferencial. E confiança a gente não impõe, então muito cuidado também. Confiança a gente constrói aos poucos, né? Só pensar nas nossas relações conjugais, não é da noite para o dia. Eu costumo dizer que confiança se conquista em gotas, mas se perde em litros. Então, bastou uma ação que quebrasse a confiança, é muito difícil retomar a confiança. E se a gente vive a era do relacionamento, muito cuidado com a forma que a gente comunica, a forma que a gente promociona, a forma que a gente faz varejo hoje, porque se a confiança for quebrada em relação à sua marca, é muito difícil retomar. É possível, mas lembra, ela é em gotas e ela é perdida em litros. E não tente impor confiança ao seu consumidor. E falando um pouco de era de relacionamento, isso é super interessante, porque a gente está falando aqui muito de digitalização, né? Eu até brinquei aqui que digital, é uma palavra que vai deixar de existir, porque tudo vai ser digital. Mas no momento de extrema digitalização, está cada vez mais claro, e a pandemia evidenciou isso, que pessoas precisam de pessoas. Tem um case que eu gosto muito, estava recentemente lendo sobre ele, a Nike, né, a maior loja de esportes do mundo, saiu recentemente da Amazon, né, que é o maior marketplace do mundo também. Você fala, pô, mas por quê? Né? A Nike vendia muito bem na Amazon. E a declaração do CEO era o seguinte, pô, eu saí porque aqui só se vende preço. E eu tenho uma história para contar. Eu quero construir uma marca de pessoas para pessoas. Isso é muito emblemático, né? Porque nós estamos falando de gigantes, passando uma mensagem que, de fato, o consumidor não olha mais como a gente olhava. Aí você fala assim, pô, mas o e-commerce, a internet, a Amazon, é um jogo de preço, é um jogo de conveniência. Será? E eu acho que, na verdade, eu tenho certeza de que nós estamos migrando do que a gente, nos últimos anos, tratou muito como personalização. Né? Todo mundo quer descobrir a sua persona, né? Dentro da sua empresa, mapear a persona. O meu cliente é uma mulher de X anos de idade, que tem tantos filhos, tal. O meu cliente é uma criança que tem pais separados, tal. E a gente viveu muito tempo essa personalização do consumo, do varejo, onde eu mapeava personas, né? Quem é do mercado aqui digital, os lookalikes, a gente mapeava aquilo tudo e tentava comunicar em bloco. Mas a gente agora começa a viver a transição da personalização para a pessoalização. Eu não quero mais ser tratado como um pai de 2 filhas, eu quero ser tratado como o Fábio, que tem interesses diferentes do Rodrigo, que também é um pai de 2 filhos. E não é porque nós somos a mesma persona, nós somos iguais. E a pessoalização agora é cada vez mais importante na comunicação. Então, muito cuidado também com o seu CRM, com o seu base de dados, para que você não deixe free essa relação com o consumidor e abra mão da pessoalização. E eu gosto de dizer que a gente está migrando da era do customer-centric, né, da era do cliente no centro das coisas, para o people-centric, para as pessoas no centro das coisas. E por quê? Porque clientes dentro das empresas estão começando a virar cadastros de dados. Então, a gente vive a era dos dados, a era do CRM, a era de manipular aquilo e tentar achar alguma relação entre aquilo. E as empresas, e a gente começou a traduzir clientes por indicadores, por números, e não tem nada de errado nisso. De fato, a gente tem que olhar isso. Mas as pessoas não querem se relacionar como sendo um número. A gente tem que colocar as pessoas no centro e não só aquele cliente que está na sua planilha ou no seu CRM como um CPF 0 alguma coisa. Quem é essa pessoa? O que ela gosta? O que ela está fazendo hoje? Como que eu mapeio o consumo dela? Então, eu queria fechar aqui dizendo o seguinte. Vocês vão aprender muito aqui durante esses dias sobre o como. E use e abusem do como. O como fazer varejo, o que vai usar, que metodologia, que tecnologia. Use e abuse do como, mas lembre-se que o maior poder do varejo está no quem. Não menospreze o quem está por trás disso tudo, porque a tecnologia não pode ser um fim nela mesma. Muitos falam que tecnologia é uma coisa extremamente importante, mas se ela não for um viabilizador da sua relação, ela não fez sentido nenhum. Se ela termina nela mesmo, se as discussões dentro das empresas, dentro do varejo, é pela tecnologia e não pelo cliente, e como usar a tecnologia pelo cliente, está tudo errado. Então, cuidado com isso. O varejo físico, na minha visão, por tudo isso que a gente está vivendo, né, e eu sei que vários que estão me escutando aqui têm loja física, né, tem anos que está ali ralando, abrindo, expandindo, tem a faca e o queijo na mão, porque nós temos a oportunidade
de trazer para os clientes, para os consumidores, nesse momento de tanta sensibilidade, né, agora no Natal principalmente, sermos o ponto de reencontro da sociedade, o ponto de redescoberta do prazer de consumir, de se relacionar. Lembre-se, as pessoas estão muito sensíveis. Cuidado, né? Nós vamos ter um Natal sem Papai Noel nos shoppings. Isso é inédito, né? Pô, quebrando cabeça meses e meses para como que ia fazer um Natal sem Papai Noel. Uma Black Friday sem fila, sem aglomeração, com distanciamento. Como que é isso? Não sabemos, né? Assim, é por isso que eu falo da imprevisibilidade lá no início. É imprevisível saber como isso será. Mas o fato é que as relações naturalmente estarão mais frias. Então, você, como varejista, aqueça essa relação. Trate o seu cliente com um carinho diferenciado, né? E o último slide que eu queria deixar, que é minha última frase é o seguinte: o futuro do varejo está em algo muito elementar, que não é tecnologia, não é metodologia, não é omnichannel. O futuro do varejo está no carinho. O carinho que a gente tem com quem está do outro lado do balcão. Porque nessa máquina do varejo, a gente tem a possibilidade de proporcionar sentimentos e coisas intangíveis através dos nossos produtos, das nossas marcas, que ninguém tem. Então, use esse momento agora de fim de ano, de reencontro com todos os seus clientes. A gente costuma dizer no varejo que o Natal é quando você reencontra todos os seus clientes do ano. Geralmente, aqueles clientes que vêm espaçados o ano todo, ele volta no Natal para te comprar. Aproveite, seja esse ponto de reencontro com os sentimentos. Não chega para ele com um cupom de desconto, com um cheque grande, com um cashback somente. Chegue para ele com a pergunta de como você está, como foi o seu ano, como está seu emprego, como está sua família, como está sua saúde, como eu posso te ajudar em 2021 fazer da nossa relação uma relação melhor. Então, acho que esse é o grande recado que eu queria provocar em cada um de nós, de use e abuse do como, mas não esqueça do quem. E varejo é uma relação ser humano com ser humano, né? Não uma relação B2B, B2C, né? É uma relação humano-humano, e essa relação é a relação mais elementar que existe na humanidade. Então, vamos usar bem dela e vamos fazer desse fim de ano um resgate dessa relação. Braga, fechamos? Por enquanto, calma, Por enquanto? que a gente ainda tem mais perguntas aí, plateia. Cara, eu fiquei muito sensibilizado quando você fala de confiança, né? E nessa era de desconfiança, eu concordo com você em gênero, número e grau, né? Para mim, confiança você não conquista, né? Vou conquistar a confiança do meu cliente. Conquistar, pegar rápido e trazer, cara, não existe. A confiança é construída, né? Então, a gente constrói tijolo por tijolo, gota a gota. Pô, excelente. Obrigado, Fábio. Super inspirador. João, tem mais pergunta por aí? Tem pergunta da plateia, mas eu queria primeiro... Tem alguns recados aqui do YouTube. A Câmara Dirigente Logística de João Pessoa, isso é a atuação da REC Zero, provavelmente, mas João Pessoa está em peso. Pessoal, tem 2 canais, aí quem está em casa em 2 canais, você pode entrar pela página oficial do Pier. Algumas pessoas pularam para o YouTube, então está mais ou menos 2 transmissões, mas deu errado em uma, vai para outra. A gente estava percebendo aí que algumas pessoas sentiram dificuldade, se resolveram quando foram para o YouTube. Então, tanto faz, direto ou embedado lá na página. O importante é que pegue o conteúdo. Inclusive, esse conteúdo fica até domingo. Tá? Então, até domingo, a gente tem esse material aqui de hoje gravado, de amanhã e de sexta-feira também, quando a gente transmite direto do Pier, não aqui do Cais do Sertão. Então, tem abraço da Câmara Dirigente de Logística de João Pessoa, Associação de Shoppings de Salvador, mandando abraço, dizendo que são grandes amigos e pessoas muito queridas também. Então, muita gente do segmento vendo, e o Nordeste super conectado, isso que a gente queria. Legal. E deu certo. Agora vamos para a plateia, então as pessoas que querem fazer perguntas estão aqui. A primeira vai ser Ana Carla, depois eu chamo o próximo aí. Ana, por favor, faça a pergunta, diga para quem você faz a pergunta e qual é a pergunta. Boa noite. Boa noite. Sou Ana, sou médica de formação, sou fã da Le Biscuit, que para mim é uma loja afetiva. E, cara, a pandemia veio para mudar tudo, né? A gente teve que reaprender um monte de coisa. E, Cláudio, eu queria saber, pegando o gancho de ser médica, e a pandemia mexendo não só com a saúde física das pessoas, mas também com a saúde mental, como é que a Le Biscuit está cuidando dos colaboradores em relação à saúde mental dessas pessoas que estão lidando diariamente com outras pessoas? Excelente pergunta. Acho que o principal ponto que ficou para a gente foi no começo da pandemia, né? Imagina que a presença física dos nossos gerentes, os principais, né, ali de linha de frente, junto com o nosso time, ausentes, distantes, e um número de incerteza absurda. Nem a maior parte dos colaboradores não sabendo se amanhã
iriam ter o emprego ou como que iam lidar tanto com a situação de saúde e também com a parte financeira. Então, o que nós fizemos muito foram diversas lives, a presença de toda a companhia mesmo, o presidente da companhia fazendo lives direto com os colaboradores, com os gerentes, para que a gente pudesse passar para eles também o passo a passo. Primeiro, para que eles se cuidassem. Segundo, que cuidassem da família deles. E que no momento certo eles viriam junto conosco de novo com tudo que foi planejado e da melhor forma possível. Foi muito desafiador, que acho que para todo mundo foi muito novo, né? Essa distância provocou diversas condições que tivemos que nos reinventar e também fazer testes, né? O que está dando certo, o que precisa, diversas vezes ligando para um ou outro e falando como que foi, o que está precisando mais, que tipo de informação vai deixar os nossos colaboradores mais tranquilos. E acho que isso foi muito forte com relação à franqueza, né? A todo momento, nós presentes e também passando, olha, esse é o primeiro passo, nós vamos fazer mais isso, ali na frente nós vamos fazer isso. Então, acho que isso deu um pouco mais de conforto. Acho que não no nível que deveríamos e que gostaríamos, né? Porque acho que o que provocou para todo mundo foi uma incerteza e muitas vezes as pessoas recebendo as informações, os nossos colaboradores recebendo as informações, mas ao mesmo tempo também se perguntando, será que vai mesmo acontecer daquela forma? Então, acho que isso foi muito presente da franqueza e de todo mundo saber a todo momento quais eram os passos que a companhia estava tomando, mas ao mesmo tempo a gente sempre falando, por enquanto cuida de você e da família de vocês. Depois a gente vai com o passo a passo. Muito bom. Muito obrigada. Obrigado a você. Valeu, Paulo. O carinho, né, que o Fábio falou, começa com nossa equipe, né? Sim. Então, não adianta a nossa equipe, a gente não tratar a nossa equipe do carinho, como é que nossa equipe vai tratar o cliente com carinho. Então, case muito legal da Lebesqui. Parabéns. Obrigado. João, tem outra pergunta? Vou citando os abraços aqui, de acordo com entre uma pergunta e outra. Aí agora quem manda abraço, pessoal do Boticário, franqueado do Boticário, mandando um abraço para vocês. Pessoal do Shopping Recife e bastante gente do Maranhão também. Pô, bacana. Então, quem tem aí também em casa, que já teve em loja no Maranhão, bacana, um abraço do Maranhão. Quem fala agora, aqui da plateia, é Fred Caldas. Onde é que está Fred? Entra Ivan primeiro. Ivan, por favor, fique à vontade. Já estamos aqui com a terceira pergunta. Gente, boa noite. Primeiro, parabéns pelo evento, o evento está incrível. Então, parabéns a todos aí, os que estavam organizando. Agora, Fábio, eu queria te fazer uma pergunta. Tu começou a tua palestra salientando a questão das mudanças que houveram, enfim, no mundo como um todo, e de fato o mundo mudou, e todo mundo sabe disso. E tu terminou a tua fala agora, nesse segundo momento, falando do quem, como sendo a grande figura desse momento que a gente está vivenciando. Olhando para essas mudanças e olhando para esse quem, a gente consegue identificar de forma clara aquelas que são mudanças que são pontuais, ou seja, que voltarão, e aquelas que serão mudanças que continuarão, que a gente vai levar para bem depois do Natal, ou seja, 2021 e daí para frente? Excelente pergunta. Eu brinco que essa é a pergunta de $1 milhão, né? Assim, e, de fato, a gente tem que se provocar a entendê-la, né? Eu gosto de separar as mudanças causadas por esse momento de 2020 e tal, em dois blocos. Aquelas mudanças que a gente foi obrigados a ter, então, por exemplo, deixar de ir no estádio de futebol, não viajar, não aglomerar, não visitar a minha família, que é grupo de risco e tal. Essas foram mudanças comportamentais impostas por conta da pandemia, por todo o risco que isso corria. Isso não quer dizer que nunca mais eu vou num show de uma banda que eu gosto. Isso não quer dizer que nunca mais eu vou viajar. Pelo contrário, o setor de turismo já tem uma previsão de, a partir de janeiro, uma explosão gigantesca, né? Obviamente, ninguém estava prevendo segunda onda e tal. Mas todos nós queremos, em algum momento, voltar a fazer essas coisas. Nós estamos aqui, né, tentando fazer um evento físico, meio digital, sentando meio que separado, né? Mas por quê? Essas coisas estão em nós e esses tipos de comportamento não devem mudar. A gente viu o caso, por exemplo, dos cinemas fechados, que era um grande lazer ainda do brasileiro, e quando vieram os drive-ins, né, todos lotados e todo mundo querendo ir, assim, não pelo filme, mas sim pelo programa em família, pelo lazer, né? Então, todas essas privações que a gente teve, eu classificaria no primeiro bloco, talvez sejam coisas que voltem muito rápido, né? E que, de fato, a gente deveria apostar. Obviamente, eu costumo dizer que a gente tem uma expectativa de fim
que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Eu brinco assim, todo mundo que eu converso fala, não, porque em 2021 é como se assim, no Réveillon, né, a gente vai soltar os fogos e o vírus acabou, né? E 1º de janeiro a gente tira as máscaras e está tudo certo. E não é bem assim, infelizmente. Então, as mudanças, as adaptações vão ser graduais, como esse evento aqui, é um evento gradual, os cinemas vão voltar gradualmente, os shows já estão voltando, viagens, né? Explodiu o turismo no Brasil, explodiu. Hoje você não consegue viajar no Brasil, só tem qualquer resort, você vai ver essa região aqui Nordeste. Então, cara, maio do ano que vem você vai conseguir alguma vaga. Então, isso mostra, evidentemente, a prova disso que eu estou falando. Do outro bloco, a gente tem os comportamentos que vieram de nós, né? Que a gente chama de dentro para fora, né? Então, esse balanço de vida e trabalho, né? Esse é um balanço que a gente começou a fazer conta, eu faço pela minha vida, né? Em 2019, eu fiz 220 viagens. Esse ano eu fiquei 8 meses dentro de casa, eu nunca mais vou viajar como eu viajava, porque eu entendi que agora dá para equilibrar esse balanço de vida-trabalho. Então, esse work-life balance que a gente fala, é um negócio que veio para ficar, né? A digitalização de muitas coisas, né? A gente conseguir fazer um evento desse para milhares de pessoas, sem precisar ter um espaço que cabe milhares de pessoas, veio para ficar. As reuniões mais produtivas, porque são mais objetivas e a gente consegue hoje fazer não sei quantas reuniões por dia, é impressionante, né? Como a gente consegue fazer. Isso também veio para ficar. Então, eu sempre separaria esses dois blocos. Então, eu acho que quando você vai traduzir isso para o seu negócio, tente encaixar nisso, né? Quais são os comportamentos do seu consumidor, dos seus colaboradores, da sua família, que de fato vieram de dentro para fora e que de fato você vê ali uma raiz de continuidade, e quais são aqueles que já está todo mundo louco para voltar, que foram coisas impostas. Então, obviamente, essa é uma resposta limitada, mas eu acho que ela já dá os indícios de onde a gente poderia concluir. Fábio, muito obrigado. Nada. Vamos lá, mais uma pergunta agora. Agora sim, a hora de Fred Caldas. Já tem mais gente, mais recado aqui da internet. Vai ser a última de plateia, tá com o Fred, e aí a gente volta aqui para a internet, que está bem acumulado. Vou juntar mais 3 para a gente perguntar e depois você conduz até o fim. Beleza, Rodrigo? Fechado. Fred Caldas, por favor. Boa noite, Glauco, boa noite. E parabéns a todos. Glauco, a minha curiosidade é qual o paradigma, qual foi a mudança, né, o principal fator que gerou essa mudança nesse novo horizonte que se abriu com a omnichannelidade, e qual essa mudança, o que ela vai permanecer e como a Le Biscuit se depara nesse horizonte imenso que surgiu, que você vai ter que consolidar a tua presença física em loja, bem junto com todo esse universo do mundo digital. Como é que essas mudanças, quais são e como elas se consolidarão ao longo do tempo? Boa, excelente pergunta. Eu acho que, primeiro, que a consolidação, acho que ela já é natural, né? O físico não vive sem o online, eu também não vejo o online vivendo sem o físico. Quando a gente parte do pressuposto que a gente precisa atender o cliente da maneira como ele quer, e na onde ele quer e do jeito que ele quer, acho que tem uma integração muito forte nesse sentido. Acho que tem algumas relevâncias que a gente pode ponderar sobre a maneira como o cliente quer receber, o tempo de atendimento sobre um determinado pedido, mas essa integração eu acho que ela vem para ficar, ela não sai mais, né? A gente não tem condições mais de pensar que o varejo físico vai viver sem o online, ou o contrário também, de falar que no caso da Le Biscuit a gente vai matar todas as lojas físicas e vamos só ficar no online. Não, acho que tem uma consolidação grande, uma sinergia grande. Propicia hoje, cada vez mais pelo físico, me aproximar e vencer uma principal barreira que existe hoje no Brasil, né, que é a questão logística, né, de você atender no menor tempo. Cada vez mais o cliente quer receber, às vezes, o pedido em menor tempo, e isso ajuda e propicia para a gente esse fenômeno. Então, eu acho que isso não fica mais sem estar de mão dadas, ele tem uma sinergia muito grande nesse contexto. Tá bom, obrigado. Obrigado a você. Vamos lá, agora volta para a internet e agora vai para Fábio. Não é muito leve não, viu, Fábio? Se prepare aí. Isso. Lucas Moraes, de Caruaru, é daqui de Pernambuco. Olha, em março doeu muito. Tive que agir rápido, tive que demitir pessoas, tive que fechar uma unidade. É um empresário conhecido em Caruaru. Mas na retomada me senti despreparado, porque tinha tirado as pessoas e como ele não tinha equipe para atender, etc. Depois de um textão grande, ele faz: tem algum jeito de eu ser mais adaptável? Boa. Obrigado pela pergunta aí. Eu acho que assim, é natural, todo mundo viveu, e eu acho que não é nenhum demérito, né, de quem teve que ligar o modo sobrevivência.
né? Eu, inclusive, enfim, em grandes mentorias ali logo no início, né, dizia para os varejistas, cara, é melhor tomar a decisão rápido, antes que isso consuma o seu caixa e antes que isso depois crie problemas ainda maiores, né? Então, o enxugar, o reduzir, fez parte. A gente não tem que se sentir fracassado por isso, né? Eu tenho falado isso muito com vários lojistas, né? O fracasso nunca é seu. Às vezes é o fracasso da ideia, é o fracasso de um ponto, é o fracasso de uma condição, né? Mas você consegue se reinventar, você consegue se readaptar. E é natural que essa readaptação ela traga mais dores, né? Mas o grande ponto aqui que eu acho que tem muita gente fazendo coisa muito boa, né? E eu acho que olhar e nos espelhar, de novo, quando a gente olha para o jogo da colaboração e quando eu olho para a Le Biscuit, marcas como a Le Biscuit, o que estão fazendo, eu deveria me associar, me aproximar, né? Eu acho que eu tive a experiência nessa pandemia de pedir muita coisa para muita gente que eu não tinha, vamos dizer assim, não sei se é coragem ou talvez não tinha a abertura para pedir. Mas as pessoas estavam muito mais sensíveis e todas elas colaboraram, porque era um momento de sensibilidade geral. Então, o recado que eu dou para quem talvez está saindo ainda do modo sobrevivência, para o modo reinvenção, adaptação, levanta a mão e pede ajuda, né? Participe de eventos como esse, coloque-se... bate do lado da sua loja do lado, ou da loja que está indo bem, vai lá e pergunta, cara, o que você está fazendo? Me ajuda, quais são os canais, o que dá para a gente fazer? Eu acho que essa humildade, por isso, de novo, o varejo sempre tem esse olhar da escassez. Então, assim, o bolso do cliente é limitado, eu tenho que lutar pelo bolso do cliente. Então, assim, se o meu concorrente levar, eu não levo. Mas agora, quando a gente pensa, de novo, no cenário da abundância, de que um cliente não é mais transacional, ele é relacional, eu me associar é muito importante. Então, acho que a grande dica para acelerar o processo de adaptação é se abrir aos outros, se abrir aos quem de novo, né? Então, de novo, o jogo aqui é de quem, o jogo aqui é de gente, né? Então, não tenha, né, medo de abrir o que você está vivendo e de aprender com quem está vivendo algo melhor do que você. Massa. Último agora, depois Braga, você faz aquela mediação para a gente ir para o caminhar para o final. Da Juliana Cerqueira, de Olinda, também aqui de Pernambuco. Minha cidade tem um shopping novo, pediu que os dois respondessem, então Braga faz essa mediação aí. Minha cidade tem um shopping novo, mas eu sempre fico pensando, já estou na internet e acredito que já estou atuando bem. Onde abrir nova unidade? Rua ou shopping? Trabalho com vestuário. Tá? Juliana. Se eu posso responder... Do shopping, claro, né? O Pátio Olinda essa é enviesada aqui hoje, né? Essa não dá, né? O Pátio Olinda faz parte do portfólio, a gente faz gestão comercial, então, Juliana, se quiser abrir a loja, vou deixar meu WhatsApp depois, tá? Já está registrado dela aqui, eu já compartilho, vocês já fazem negócio. Fábio, o que é que você acha? Rua ou shopping? Eu sou suspeito, né? Trabalho 20 anos, convencendo as pessoas a sair da rua para ir para os shoppings. Nada contra a rua, de novo. Acho que as pessoas... À medida que tem que estar onde o cliente está, se o seu cliente está na rua, você tem que estar na rua. Se o seu cliente tem que estar no shopping, você tem que estar no shopping. Se o seu cliente está online, você tem que estar online. De novo, não é o viés de canal, é o viés de cliente. Então, por muito tempo, a gente discutiu o canal. Rua ou shopping? Online ou offline? E nós estamos concluindo aqui que não é um jogo de canal. O cliente está onde? Então, a primeira pergunta é, onde está o seu cliente? O seu cliente de qual classe social? Ele frequenta quais bairros? Qual a jornada de consumo dele? A partir dessa jornada de consumo, você faz a sua escolha de canal. Porque eu já vi muita gente errar também e querer escolher um canal e depois gastar tanto dinheiro para forçar aquele canal que era melhor ter escolhido outro. Eu já vi várias dessas coisas acontecerem. Mas é interessante o exemplo dela, né, João? Porque ela fala, pô, já vendo da internet. Para quem para o físico, né? E a gente está vendo esse movimento que a gente chama O2O, né? Que é o online to offline. Porque só online você não consegue, de novo, ter relação. O online é uma relação mais fria. Por mais que você gere conteúdo, por mais que o seu Instagram seja bacana, por mais que você tenha lá uma pessoa por trás, ele não gera uma experiência de compra tão bacana como a física. E hoje tem um paradigma, e aqui de novo vou defender o segmento, né? Mas tem um dado da ICSC, que é a instituição, a Associação Mundial de Shopping Centers, e hoje já tem um dado super interessante, que é mais caro você ser relevante online do que você estar num shopping center. Por quê? Você fala assim, pô, eu estou online, estou de graça, é barato, eu só pago ali meu site e tal. Mas você estar relevante é muito diferente. A grana que você tem que gastar com tráfego, com ads, com não sei o quê, ela é
tão quão proporcional ou às vezes desproporcional de você já ir para um lugar que tem tráfego, que é um shopping center. Então, no fim do dia, é um jogo de tráfego, é um jogo de onde tem cliente frequentando o meu negócio. Então, cuidado também com essa pegadinha de que o online é mais barato, então eu vou para o online. Tudo bem começar no online, mas esse caminho é inevitável. E aí, Cláudio? Rua ou shopping, né? Rua ou shopping? Acho que depende muito do tamanho do foco, né, do varejista, mas na experiência de vocês. Para nós, a gente convive muito bem, né, com os dois modelos. Obviamente que o shopping tem uma característica bem diferente, é o que o Fábio colocou, né? Você já tem o tráfego acontecendo, então você viabiliza muito mais rápido também. Só que acho que tem que olhar pelo cliente também e pelo modelo de negócio. O que é que rentabiliza mais de acordo com a característica, né? Eu acho que os dois são realmente super importantes. Eu acho que eu não desprezaria nenhum dos dois, acho que vai muito pelo modelo, pela localização e por onde quer colocar. Então, eu não desprezaria nenhum dos dois. Maravilha. O ideal seria fazer os dois, né? Pessoal, a gente está indo para a rodada final. Tá? Eu queria agradecer a presença de todos e antes perguntar, Fábio, 2021, onde está Fábio, onde é que a gente pode te encontrar e quais são os teus planos aí para o futuro? Acho que a imprevisibilidade é parte da minha vida também, né? Nos últimos 10 anos, mudei 8 vezes, né? Estava contando, Cláudio, assim, não sei onde estarei em 2021, mas não é um jogo de estar, né? Hoje nós somos digitais, então acho que a gente se encontra por aí, como a gente há muito tempo não se encontrava, e estamos encontrando de novo. Mas eu até queria deixar à disposição, né? Eu sei que tem várias perguntas aí da internet, eu deixei lá num dos meus últimos slides lá na internet, um QR Code e um endereço para quem quiser me mandar mensagem, ou trocar uma ideia, ou fazer alguma pergunta que não deu, entra lá, @Fábio_Neto. Estou super à disposição, sou um cara que adoro compartilhar, e com certeza em 2021 quero fazer mais isso aqui, né? Acho que está mais próximo do varejista e poder disseminar, compartilhar um pouquinho do que eu tenho visto. E, de novo, não me afastar. Acho que o grande desafio de todo empreendedor, todo negócio, é dividir a sua agenda entre pendência e tendência. E muitas vezes a agenda de pendências toma a nossa vida, né? E a gente não deixa espaço para olhar a tendência. Então, assim, que o seu 2021, assim como o meu desejo, seja um 2021 mais equilibrado. Que a gente não seja pego de surpresa por outro Covid-20, Covid-21, se Deus quiser não vai ter, mas assim, por alguma outra coisa. Eu digo que no Brasil a gente só tem uma certeza, Obrá, de que quando está ruim vai melhorar, quando está bom vai piorar. Porque é isso que o Brasil se provou nas últimas 5 décadas. São ciclos econômicos de crise, não crise, crise, não crise. A gente pegou a década dourada do varejo, você lembra disso? 2005 a 2015, depois vivemos o pesadelo do varejo de 15 a 19, 2020, o primeiro trimestre foi de novo, dizia que ia ser um ano dourado de recuperação e veio outro negócio. Então, a imprevisibilidade nos deixa muito atentos. Então, eu acho que o grande recado aqui é estejam atentos e não deixem de olhar para a tendência. Eu acho que isso é um negócio super importante. Obrigado, Fábio. Cláudio e a Le Biscuit, quais são os planos para 2021? A Biscuit tem um plano bastante forte para 2021, acho que um momento de consolidação também, de novas oportunidades, tem sido revisto, obviamente, né, também várias relevâncias do nosso modelo, mas nós vemos 2021 de uma maneira ímpar também, né? Acho que vem um contexto para a gente muito forte, tem uma parceria acontecendo também com relação a vários modelos, então acho que para a gente vai ser um ano 2021 bastante importante. Nós estamos bastante felizes e otimistas com o que vem pela frente. Muito obrigado. João? Chegou a hora de acabar, né? É contigo? Diz que o debate, quando é bom, a gente fica meio, mas já, tal. Tem bastante pergunta, mas a gente já está endereçando também a vocês. Todas as perguntas do YouTube, tem no site, no WhatsApp, então a gente está processando isso aí. E até domingo a gente vai poder também deixar disponível quem acessar lá no site do Pier. Só para falar um pouquinho da programação dos outros dias. Hoje a gente teve abertura só um painel, mas amanhã e na sexta-feira, transmissão direto do Pier de Negócios, também para todo o Brasil, a gente vai ter mais alguns painéis. Amanhã é como escolher uma franquia de sucesso e o que esperar do seu franqueado. Super importante. A experiência em loja física e digital. E na sexta-feira, como montar o seu e-commerce e linhas de crédito e gestão financeira para o varejo.
A live está disponível, então aproveitem. Agradecer a todo mundo que foi para os 3 canais que a gente manteve, Instagram, YouTube, no site, e também a plateia que está aqui. Obrigado a todo mundo, uma boa noite e até amanhã. Obrigado, pessoal.